Boa noite, professora. Tudo bem? Meu nome é Diego, do RA 248955, e eu vou apresentar para você a parte de login e cadastro. Bom, essa é a primeira tela do nosso aplicativo. Nessa tela, a gente tem duas opções de escolha entre criar uma conta e entrar no aplicativo quando você já tem um registro. Eu vou simular para você o cadastro de uma pessoa. Bom, aqui eu vou colocar o nome de Gustavo, vou colocar o e-mail dele. Uma senha qualquer e determinar R$ 500 de salário. Com isso, quando você cria um cadastro, ele volta para a tela principal. Depois a gente pode entrar no aplicativo com um determinado cadastro. Certinho. Agora eu vou apresentar para você como que a gente fez isso. Primeiro eu vou começar pelo cadastro. Beleza, quando a gente clica no botão continuar, a gente vai fazer uma requisição na nossa API e vai passar todos esses atributos para a nossa API. No caso, o nome, o e-mail, a senha e o salário. Com isso, a gente criaria o nosso usuário e se a validação for é, true, ele passaria e iria para a página inicial do nosso aplicativo. Se for falso, manteria na mesma página. Mesma coisa logando. E nessa parte de login, então, ao clicar no botão de continuar, a gente vai passar todos os atributos do nosso body da API, no caso sendo o nome, o e-mail, a senha e o salário, e vai logar. Com isso, a gente vai fazer a validação. Se for verdadeira, ele vai logar no nosso aplicativo, se não, não. Aqui a gente está fazendo a nossa requisição da API com o link da nossa API hospedada no Heroku. E aqui está passando todos os atributos, fazendo as validações. Bom, boa noite, professora. Eu sou o Caio, do RA 20386. E agora eu vou explicar o funcionamento da tela Home do nosso aplicativo e inserir os gastos. Bom, como o Diego já explicou, na hora que você faz o login, você recupera o ID do usuário. Como que nós estamos trabalhando com isso? A gente está usando o método block aqui no Flutter, né? Então, dentro do nosso block, a gente vai ter uma requisição que a gente vai passar o ID do usuário e ele vai retornar todos os dados do usuário. Então, como a gente consegue pegar o ID na hora que você faz o login, eu consigo ter todos os dados do usuário. Com isso, eu consigo alimentar o salário atual, o nome dele, e depois eu vou vincular esse ID aos gastos dele, né? A gente pode também ter um botãozinho que pode esconder o salário. E dessa parte aqui da home é isso. Aqui temos a view e o block, né? O block diferencia a regra de negócio da, da view, né? Da interface. Na tela de agora, na tela de inserção de gastos, a gente trabalhou com o mesmo modelo praticamente. A gente clica no maisinho aqui, ele vai subir tipo um pop-up, que aqui vai ter para você inserir o valor do seu gasto, escolher a categoria, tipo, posso escolher lazer ou alimentação, e escolher a data em que vai ser inserida essa categoria. No momento que você clica nesse botão de cheque, o que ele faz? Ele vai lá no Mongo, acessa através de uma API, cria uma collection de gastos, ele vai associar o ID do usuário nessa collection de gastos, vai passar o valor, a categoria e a data. No momento que ele faz isso, ele pega esse valor que foi inserido na collection, vai na tabela de usuário, e faz menos o valor que o usuário tem na conta, faz o valor que o usuário tem na conta menos o gasto que ele inseriu agora, para atualizar o valor do usuário e ficar com o salário real na tabela de usuário. Então eu vou clicar aqui no cheque, ele demora um pouquinho, e se eu clicar aqui no meu refresh, ele já vai aparecer o gasto que a gente teve, que no caso foi a alimentação, tipo o quanto que eu gastei, e já atualizou o salário do Gustavo.
Posso inserir mais um agora, vou inserir tipo R$ 5 de lazer. Vou escolher a data agora, 30, por exemplo. Vou inserir aqui e vou atualizar ele já aqui, ó, fazer 30 e diminuir o salário do Gustavo também. Então, eu posso mostrar aqui também o código aqui, ó, que a gente fez, a gente chamou os endpoints dessa API. Na hora que você clica no botão do check, né? Eu faço o update, que é aquilo que eu falei, pego o ID dele, e é basicamente isso. Como que a gente fez a parte do back-end? A gente hospedou a nossa API no Heroku. A gente criou uma API Node.js, né? E a gente hospedou ela no Heroku para a gente conseguir usar tanto na parte mobile quanto na parte web. Fica uma para cada um, daí para a gente se organizar melhor. Daí aqui tem a string de conexão com o MongoDB, né? A gente está usando o Mongoose com o Atlas, né? Aqui a gente faz a conexão e aqui a gente consome a gente faz os endpoints que a gente consumiu no app, mobile e web, né? Tipo, por exemplo, aqui tem o update de salário por ID, né? Que você passa o ID pelo parâmetro. Daí tem o de login, que o Diego explicou. Tem o de cadastro, se eu não me engano, esse daqui. Esse daqui é para buscar um usuário específico por ID. Temos de inserir gastos, né? Um endpoint de inserir gastos. Temos também esse daqui de cadastrar um usuário novo. E é basicamente isso. E só mostrando também como que ficou o nosso banco de dados, né? O Atlas, que a gente pode ver na tabela de usuários lá. O Gustavo aqui que a gente inseriu, por exemplo, que o Diego fez inserção. É... Tem os gastos também. Os últimos gastos que a gente fez, tipo, com o Gustavo, o ID do Gustavo, a categoria, a data e o valor que foi inserido. Aqui no Bom, daí temos as nossas duas tabelas que a gente usou, que foi os gastos e os users. Aqui temos todos os users que a gente usou. Também é legal eu mostrar que a gente usou o Postman, né, para validar os endpoints da API, das API, né? Tipo, tem vários endpoints que a gente fez, ó. Todos, como a gente fez o teste, né, das requisição, né, para ver se estava vindo tudo certo. A gente usou o Postman. Eu acho que é basicamente isso. Olá, professora, tudo bem? Eu sou o Enzo Vaz Pinheiro, do RA 2010-3339, e vou estar aqui junto com o Samir para explicar a parte web para você. Aqui a gente tem nossa tela de login, né, que é a /auth, e nela a gente só vai validar dois campos, né, o e-mail e a senha. Como fica isso no código? Vamos pegar aqui o nosso código, auth_view. No nosso código a gente tem dois inputs para o usuário poder inserir e um botão. O que a gente faz? A gente vai importar a biblioteca do Axios para poder fazer o post com o view e vai importar a base API URL, o show erro e o user key da global. Por que a gente tem esse global? Nesse global, toda vez que a gente for chamar a API, de vez em a gente colocar o path, que é o caminho do Heroku, que é a nossa API que está rodando na cloud, a gente chama a base API URL, que é bem mais simples do que HTTPS, enfim. E o user key? O que significa user key? User key, para o usuário fazer a navegação entre os componentes da nossa página, ele tem que estar logado. E a gente armazena algum valor num cookie para ele poder ficar navegando entre as páginas. Então, por exemplo, aqui na nossa router, a gente tem todos os dados de navegações. Só que a gente está na auth agora. E eu quero ir para spending, por exemplo. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque o usuário não vai estar autentificado no cookie. Entendeu? Então a gente vai entrar primeiro. Então, se a gente vir aqui inspecionar, se a gente vir aqui no console, por exemplo, e dar um local storage aqui, ele pode ver que está silencioso e não tem nada. Não tem nenhum cookie ainda por enquanto. Mas a partir do momento que eu logar, eu vou atualizar isso aqui. Eu vou logar e eu vou atualizar. E pode ver que o nosso storage já tem um ID que ele vai poder navegar entre
as páginas. Então, se eu der uma barra expanding aqui, por exemplo, ele já vai poder navegar aqui pela nossa aplicação. Beleza, praticamente isso. O usuário vai entrar e vai estar aqui na área principal. Na nossa área principal, o que ele tem? Ele tem um controle de gastos, que ele vai poder ver os seus gastos por categoria anual. Então eu quero saber no que ele está gastando mais no contexto geral no ano. Então ele vai somar todas as alimentações gastas em um ano, todos os saúde gastos em um ano, todo o lazer gasto em um ano, e vai poder medir como parâmetro. Aqui pode ver que ele gastou bem mais em alimentação do que em saúde. Então ele consegue ter um controle dos seus gastos. Aqui nesse gráfico a gente pode também fazer o download dele para poder guardar, caso o usuário queira armazenar esse dado em algum lugar. No código, como que fica isso? A gente tem aqui a nossa page home. Aqui a gente tem toda a parte de estilização. A gente vai chamar a nossa API, como eu mostrei lá na global, o Axios para fazer o get. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar o local storage e vai validar com o user key que ele está logado. Para ele pegar da API do guest gasto, que tem todos os gastos, apenas daquele usuário que está logado. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for each para percorrer todos os elementos desse ID, que é desse usuário, vai somar e separar por categorias. E aí que a gente tem a construção do Apex Chart, que é a biblioteca que a gente está utilizando. Então aqui a gente vai construir as colunas e aqui os valores que a gente passou naquele for each que eu falei para você. E no update chart ele vai ficar atualizando toda vez que eu apertar o botão. Por exemplo, eu estou aqui no celular e adicionei um cadastro. Eu venho aqui mostrar dado e ele vai atualizar esse chart, esse gráfico. Ok? Vamos para o relatório de gastos agora. Na parte do relatório de gastos, aqui a gente vai poder comparar os nossos gastos mensais de acordo com o ano. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, o João, ele gastou R$ 39,66 em novembro e em dezembro ele gastou R$ 136,99. E aí a gente pode comparar, né, de mês a mês, o quanto ele está gastando. E praticamente é isso. Vamos no código aqui do report. No report a gente faz bem semelhante também ao caso da home, né? A gente vai ver o que primeiro? Primeiro a gente vai validar o user key, vai ver o local storage para comparar, para ver se qual o ID que a gente está buscando, o mesmo que está logado do cookie do site. Faz um for each para percorrer, pega todos os dados salvos daquele mês, faz a somatória e coloca no gráfico de mês a mês. E praticamente é isso. Muito obrigado pela atenção, professor. Oi, professor, eu sou Samir Ahmad, do RA 2012-6587, e eu e o Enzo vamos estar explicando a parte da web. Então aqui a gente tem a parte do menu, que a gente tem a área principal, todas as compras, relatório de gastos e meus dados, e a gente fez o modelo de template para usar em todas, como eu vou mostrar no código. Aí aqui no código, no template, a gente tem um content, o folder, o header, o loading, o menu, page title e o subheader, que eu vou mostrar mais ou menos como que é lá no site. Então a gente pode ver todas essas partes. A gente tem o page title, que era a principal, a gente tem o content, que era a preta de trás, tem o header. E cada partezinha é uma partinha que a gente tem do site. O do loading é quando você vai clicando e ele vai aparecer o carregando. E a gente faz isso para poder usar os modelos em todas as páginas e não ter que ficar fazendo um modelo para cada um. A gente pode reutilizar, facilitando a construção do site.